Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson Schwartz, como o período de 1968 afetou a sua vida? 1968, para mim, foi uma experiência fortíssima, inesquecível. Acontece que naquela época eu tinha 8 anos de idade, mas o que eu vivi naquele ano reflete muito a época, muito os costumes e as inclinações políticas e culturais do período, apesar da minha idade, 8 anos. Mas a verdade é que naquele ano meus pais, com o Fusquinha que eles tinham, resolveram fazer uma viagem com o Fusca, que foi de São Paulo até Recife e voltou. Esse Fusca foi realmente um herói. Na época não havia estradas asfaltadas em boa parte do percurso. Era atravessar o Brasil em estrada de terra, subindo rumo ao Nordeste, e isso certamente marcou toda a minha vida, toda a minha formação, mais do que as escolas, os livros, os professores, foi essa vivência de conhecer um Brasil que a gente em São Paulo sequer imaginava. Pelo caminho, à beira das estradas de terra, muitas crianças barrigudas. E a gente perguntava para os pais, mas por que essas crianças têm barrigas tão grandes? E aí a gente ouvia aquela explicação, a fome era tanta que realmente havia essa barriga d'água, pessoal que comia até terra na fome em que viviam. Eu lembro até hoje, por aquele vidro, a janelinha de trás do Fusquinha, a imagem que mais me marcou realmente foi dessas crianças à beira da estrada, a gente atravessando Sergipe, Alagoas, enfim, até chegar ao Recife. E, claro, em Salvador, em Recife, um banho, um mergulho de cultura brasileira, cidades que não eram tão inchadas, tão problemáticas como são hoje. Na verdade, a população ainda muito na área rural, justamente essas crianças, essas famílias em casas de sapé, que a gente via em grande quantidade ao longo do caminho, e as cidades ainda não estavam tão cheias de gente, tão cheias de carro, e a cultura brasileira era uma cultura ainda bastante próxima de raízes, bastante próxima da cultura afro-brasileira, da herança afro-brasileira. Então foi um aprendizado realmente extraordinário. Professor Gilson, e aquele momento político, como é que o senhor o percebeu ou não notou? Bem, eu notei porque justamente nesse período eu estudava numa escola aqui em São Paulo, o ginásio israelita brasileiro Sholem Aleichem. A gente hoje fala muito de escola sem partido, né? Aquele caso era um caso talvez até de partido com escola, exatamente o contrário. Foi uma escola bastante vanguardista, bastante crítica dos costumes, dos preconceitos. Era uma escola judaica que admitia pessoas de todas as crenças. E nessa escola se discutiu bastante, né, tanto o regime militar, né, que já havia começado em 64, quanto em 68, grandes questões. Eu vou lembrar de uma redação que me marcou muito também, talvez seja a segunda grande influência daquela época, uma redação que pediram para a gente fazer sobre os índios do Brasil. E eu lembro muito bem que eu fui pesquisar nos jornais na época e as notícias eram terríveis. A própria FUNAI organizava expedições, né? Organizava expedições, a gente tinha notícias de matanças de índios, né? Um verdadeiro genocídio indígena. O fato é que 68 marcou muito minha vida, pelo Brasil que eu vi, pelas notícias que eu li e, claro, por perceber naquele ambiente que a ditadura militar apenas se agravava e que depois disso levou anos e anos para a gente voltar a um regime democrático. Fica uma lição para quem hoje tem saudades do que foi o regime militar, especialmente o período de endurecimento, né, de predomínio da linha dura a partir de 68 com a AI-5, fica uma lição e também uma esperança. Esses monstros do atraso, do retrocesso, que parecem e de fato provocam males terríveis no curto prazo, pelo menos no caso do Brasil, isso passa, vai passar, já passou. E essa é a lição que eu retenho daquele período. 50 anos depois, a esperança não pode morrer de jeito nenhum. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.